Tá, então vamos começar a apresentação de hoje. Tá com o horário errado, é 5 da tarde, mas a ideia hoje é passar uma geral como migrar uma API MuleSoft para Java 17. Também passar por um projeto que a gente já fez a migração aqui na minha empresa e dar uma ideia geral ali dos possíveis problemas que você pode ter quando faz um deployment, por exemplo. Então, para quem não me conhece, eu sou Solution Architect, hoje na API People, trabalho na área de TI há mais de 14 anos, trabalhando com Mule mais de 7, quase 8 anos já. Elisa, quer se apresentar? Claro. Eu sou Elisa, também estou aqui em Curitiba, trabalho com o MuleSoft desde 2019, mas na área de TI eu já trabalho há mais de 25 anos. E hoje em dia eu estou focada com desenvolvimento, arquitetura de integrações utilizando o MuleSoft. E trabalhando como Integration Analyst na MuleCode, prestando serviço para alguns clientes. Certo? Então, vou dar uma passada geral aqui na agenda. Então, a gente vai passar pela parte de introdução, por que migrar, esse tipo de coisa. Dar uma visão geral, passar pela aplicação, a demo, dúvidas e algumas referências no final da apresentação. Depois a gente vai estar compartilhando essa apresentação. Quem quiser pode dar uma olhada no final. Então, por que migrar? Ela tem alguns requisitos que ela tem que estar em compliance com algumas certificações de segurança. E para elas, você tem que ter a habilidade de aplicar patch de segurança no teu runtime. Como o MuleSoft não, a Java, ou o Java 8 vai ser depreciado, ninguém mais vai prestar suporte oficialmente. Então, para eles continuarem tendo os patches de segurança do Java, eles tinham que migrar para uma versão que ainda vai ser compatível. E a versão que eles migraram foi a 17, porque a versão 17 é uma versão LTS. Tinha a opção de migrar para Java version 21, mas na versão 21 tem alguns problemas de compatibilidade do MuleSoft que não dariam mais trabalho, então eles resolveram dar esse passo para o 17 por enquanto. Eventualmente, eles podem migrar para 21, eu só não sei quando, mas o plano seria com a próxima versão. Aqui é o roadmap, mais ou menos por cima. Hoje a gente tem a versão 4.6, suportando Java 8, 11 e 17, que o suporte oficial dela vai acabar dia 26, e o suporte estendido é em fevereiro de 2026, e o suporte estendido em outubro de 2026, para a versão LTS. A gente tem a versão ativa da versão 4.8, mas a 4.8 é uma Edge e ela acaba agora em junho. E tem a 4.9, que é a versão Edge da 4.9 vai acabar em fevereiro de 2026. E aí na versão 4.9 a única versão do Java suportada é a 17. Então, daqui para frente, se você quiser continuar tendo suporte da MuleSoft, você vai ser meio que obrigado a migrar para Java 17. A parte boa nessa migração é que boa parte dos connectors, pelo menos todos da MuleSoft, já tem suporte a Java 17. Se você usa algum custom connector, provavelmente ele também já tem uma versão que foi migrada para Java 17. E aí, o que fica para você fazer o trabalho de migração é se você tem alguma custom policy, uma custom connector, que você mesmo desenvolveu ele, ou um custom Java Code na tua aplicação. Também, se você faz uso de biblioteca terceira, Mule EE ou coisa parecida, você tem que atualizar essas bibliotecas para poder usar. Então, por exemplo, quando você conecta num database, você normalmente referencia a lib do database. E agora, com a versão mais nova, esse processo é diferente também. Então, opa, quebrou. A primeira versão do MuleSoft que suporta Java 17 foi a 4.6. Normalmente, quando a gente tem esse processo de migração, ele vai de uma versão 4.4, 4.3 para a versão 4.6 e depois a pessoa acaba migrando para 4.9.
Porém, em alguns casos, a gente já migra direto para 4.9. Até porque o 17 ele seria um passo intermediário, onde você migraria por ter suporte a Java 8, e aí você faria a migração para o Java 17 usando a mesma versão, e depois passaria no próximo passo para um 4.9. Mas, no geral, acaba não dando problema. Essa é uma vantagem dessas atualizações recentes da MuleSoft, que você consegue migrar com poucas ou nenhuma adaptação, só fazendo a atualização dos connectors. Então, se você usa só conectores standard, você provavelmente consegue fazer uma migração do projeto bem rápido. Porém, se você faz uso de connectors não oficiais, por exemplo, JSON Logger Plugin, que é comum, e o Error Handler Plugin, eles não são oficialmente suportados pela MuleSoft, mas você já tem versões boas o suficiente que você consegue usar com o Java 17. Eu deixei o link ali para os dois repositórios, depois eu volto e mostro eles lá. O primeiro deles é o JSON Logger, foi um fork do projeto original. O projeto original ele não é mais suportado, ninguém fez o processo de migração, mas tem algumas versões de JSON Logger que suportam Java 17. E das que eu testei, essa acabou sendo a melhor e que tem hoje maior suporte, que é do Endpoint Cloud JSON Logger. Para o Error Handler Plugin, a gente tem a migração do connector para a versão que suporta Java 17, mas tem um porém ali, porque o Error Handler Plugin da versão 5 para a versão 6, ele teve uma mudança na estrutura, e essa mudança na estrutura, se você juntar ela com a migração para o Java 17, acabam sendo dois passos que você tem que dar. Apesar de que esse Error Handler Plugin ele não tem nenhuma custom code em Java ou algo do tipo para migração, eles são só arquivos de configuração e JSON e por aí vai. Transform messages. Tá. Na parte de connectors, na parte de connectors e policies, né? Então, quando você faz uma migração, você geralmente faz a atualização dos connectors, mas quando você vai lá fazer o deploy da aplicação no API Manager você também pode ter uma versão que não suporta Java 17. Então, por exemplo, eu vou mostrar já. Deixa eu mover uma janela para cá. Tá vendo minha janela? Tá. Normalmente, quando você tem alguma coisa aqui numa policy, essa policy ela vai estar numa versão que não suporta. Então, quando você faz a migração, se a sua API não sobe, você tem que checar se a versão da policy é compatível. Você normalmente vai receber uma mensagem quando você entrar aqui falando que você tem uma versão incompatível da policy. Então, por exemplo, nesse caso a gente já fez a migração, mas você entra lá na Implementation Updates, ele vai ter aqui falando que você está na versão 1.1.0 e você tem uma versão 1.1.2 disponível, e aí ele fala, numa ideia geral, que ele tem suporte a Java 17. E aí você pode selecionar e fazer o upgrade dessa policy. Se é uma custom policy, aí o processo é um pouquinho diferente. Você tem que ter certeza que essa versão que você tem está compatível com Java 17. E aí você pode fazer o teste localmente na hora de compilar, fazer a alteração para Java 17 e ver se ele vai ser gerado corretamente. Então, deixa eu passar rapidinho aqui pela parte dos connectors e aí eu já volto para a apresentação. Então, esses dois caras aqui são os connectors que, pelo menos nos meus projetos, eu estou usando. É o JSON Logger do Endpoint Cloud. E eles têm ativamente, ou eles estão ativamente atualizando esse connector. Então, se você olhar o histórico deles, eles têm várias alterações recentes para esse
conector, né? Então, você olha em junho, maio e por aí vai. O outro connector é o Error Handler Plugin e ele vai fazer a formatação do seu erro, sua mensagem de erro, no caso, né? Então, por exemplo, quando você tem uma mensagem de erro, você normalmente segue uma estrutura para ela. E aí você vai ter lá success, true ou false, correlation ID, que você vai usar para o tracking, você vai ter a informação de timestamp. Essas coisas, elas eram geradas na versão antiga do Error Handler Plugin até a versão 5, e aí quando eles migraram para a versão 6, a versão 6 ela dropou essa parte. Então, ao invés de você ter toda a estrutura do erro, você vai ter só uma parte dela, que seria a parte dos error details. E aí os error details você vai ter a informação de error code, description e mais um dos campos que você tem lá, né, que seriam esses caras aqui, code, reason e message, ao invés de ter toda a estrutura. Então, quando você faz a migração de uma versão 5 para a versão 6 do Error Handler Plugin, você tem que fazer esse match também. E aí você tem no seu connector, geralmente, na mensagem de erro, deixa eu ver se esse aqui está certo já. Isso, você tem o Error Handler Plugin para fazer o handle desse erro e ele faz essa Prepare Error Payload, onde ele junta os outros campos que você tinha antigamente no seu payload de erro, mais os Error Details, que seriam os caras que saem desse processor aqui. Uma das coisas nesse connector que está quebrada hoje são esses Custom Errors. Então, se você pega o exemplo deles aqui no site, volta e meia ele acaba dando algum tipo de problema. Se você tenta usar ele dessa forma, você acaba tendo problema na hora que ele vai tentar fazer a geração baseada no seu arquivo. E aí você tem que fazer algumas alterações aqui. Mas essa parte de erros eu já entro. Então agora com essa alteração você consegue fazer a migração. Daí, outra coisa, quando você tem os connectors, esses connectors eles têm que estar atualizados para a última versão. Então, uma das coisas que você tem que atualizar no teu connector, se você tem um custom connector, é a versão base que ele está usando para esse connector. Ele precisa ser uma versão compatível com Java 17. Nesse caso aqui, o Error Handler Plugin está com a versão 1.6.1. Mas eu acho que ele tem já até a 1.8 ou algo do tipo. Para o JSON Logger, a mesma coisa. Se você pegar uma versão antiga desse cara, ou a versão do repositório original, eles estão usando uma versão diferente da 1.6. Eles estão usando 1.4, 1.2 alguma coisa, 1.3 alguma coisa, e essa versão não tem suporte. Então, quando você faz a atualização desse cara aqui para uma versão que suporta o Java 17, se você olhar o conteúdo desse cara aqui, você vai ver que as bibliotecas foram todas atualizadas para versões que suportam o Java 17. E da mesma forma, se você tem um connector na sua empresa que é custom, você vai ter que fazer a atualização desse cara. Toda vez que você gera um novo connector, você gera baseado num Maven Archetype, ou algo do tipo. E aí ele já pega essa referência aqui por padrão. E aí você tem que fazer a alteração dele para deixar ele compatível com o Java 17. Então, no caso aqui, a gente fez as duas alterações. Esses são os dois custom connectors que não tinham suporte a Java 17. A gente fez a alteração de todos os connectors, por exemplo, nesse projeto aqui, para versões que eram suportadas pelo Java 17. Então, todos eles vão estar com ou latest ou próximo da latest de cada connector. A gente fez a alteração desses dois connectors e adicionou a versão atualizada dentro do parent POM. Então, na nossa estrutura de projeto hoje, a gente tem projetos herdando de um parent POM. Esse parent POM,
ele estava usando como referência a versão que não suportava Java 17. Então, a gente teve que fazer a atualização desse cara. Para fazer a atualização, a gente só fez a atualização do conector, atualizou as flags que a gente usa para compilação, e aí gerou uma nova versão. Aí, se você olhar aqui as dependências que a gente adiciona automaticamente nos projetos, eles foram atualizados também para versões que suportam Java 17. Então, nesse processo de migração, a gente mudou os nomes as versões da aplicação, que era 1.0 alguma coisa, virou tudo 2.0 com Java 17. E aí a gente, de forma automática, adiciona essas atualizações dentro do projeto. Tem uma outra forma que você pode fazer o parent POM. Nesse caso aqui, a gente está colocando eles como dependências de fato. Então, quando você adiciona o teu parent POM no projeto, ele vai trazer essa dependência para dentro do projeto. Tanto é que se você olhar aqui na lista de leads que a gente tem nesse projeto, ele está com duas versões aqui. 2.0. Tem uma coisa que está errada aqui, que é o Java 8, mas esse teria que ser atualizado aqui pelo build path. Lembrando também que você tem que colocar as anotações, né, no componente, avisando que ele é compatível com Java 17, senão ele não aparece lá no Exchange como compatível com Java 17. Isso. Vai estar certo. Tá. Uma vez que você fez essa migração dos teus conectores, se você rodar localmente com a versão correta do connector, ele deve ter, deixa eu ver aqui, ele deve ter aqui selecionado o 4.9 e se você olhar o JRE, você tem que estar com a versão 17 selecionada. E aí, quando você faz a execução local, pelo menos localmente você deve conseguir. Tá. Deixa eu voltar para a apresentação, então. Então, daí quando você faz essa migração dos seus connectors ou policies, você tem que fazer a migração das bibliotecas externas, que ele depende. Você tem que fazer a referência do parent POM ser atualizada e você tem que fazer os Java EE libraries ou external libraries que você tem declarados de uma forma diferente. Eles usam agora uma BOM dependency, no caso. Eu vou mostrar isso depois. A gente tem uma documentação, um link na documentação que ele mostra certinho como você consegue fazer essa referência. Outra mudança que a gente teve com Java 17 foi uma mudança que depende da forma como você acessa as informações do erro. Então, se você olha como era feito antigamente e como é feito agora, você vai ver que muitos campos da mensagem de erro eles não são visíveis por padrão. Localmente, você consegue abrir ou permitir que localmente você consiga ver essas variáveis. Só que quando você faz processamento de erro usando esses caras, você provavelmente não vai conseguir achar essa informação. Então, se você entra na documentação da MuleSoft, hoje você tem essa tabela aqui para o error handler, onde ele vai dar a informação base para a maior parte dos campos de erro que você tem que processar. E, para mim, essa foi a maior mudança em relação à versão antiga, porque como a gente tinha vários error handlers que eles não estavam usando, por exemplo, um error handler plugin ou algo do tipo,
a gente tem que trabalhar com essas variáveis novas e fazer a migração das antigas para as novas. Então, por exemplo, para pegar description, você usa o error description. Para você pegar o type, você usaria o error type, mas agora você não tem acesso ao error type diretamente. Você tem que usar o error type namespace e o erro, que é algo que quebrou aqui. Deixa eu pegar o Canva original. Do que eu vi também, Guilherme, o que mais eu achei que pudesse dar algum trabalhinho nessa migração seria essa adaptação do tratamento de erro, né? Porque mudaram algumas variáveis, então você vai ter que adaptar o código. Se você fazia uso da variável antiga, você vai ter que fazer uso da variável nova agora. Então, isso provavelmente vai gastar algum esforço. Sim. Então, aqui é um exemplo dos campos que a gente achou que a gente usava no passado e teve que fazer a migração. Então, o error type, se você colocasse HTTP error type as string, você pegaria por exemplo, um HTTP bad request no MuleSoft. Mas esse cara aqui não é mais acessível. Então, hoje você tem que fazer algo do tipo assim, você pega o namespace mais o identifier e você consegue aquela string HTTP bad request. Da mesma forma, o mule message, que era usado no passado, ele foi renomeado para error message. Então, se você usava ele dessa forma, você tem que fazer a alteração para o novo formato. E aí, se você quer pegar os outros erros que você recebe na chamada, então, por exemplo, você tem vários erros encadeados. Antigamente, você usava error.errors. E esse cara não existe mais. Então, você tem que usar hoje error.childerrors. E aí, isso vai trazer para você a lista de erros que você tinha para fazer processamento. Da mesma forma, no passado você acessava o status code da mensagem, por exemplo, usando esse cara aqui, error.muleMessageTypeAttributes status code, e agora você não consegue mais acessar ele porque o muleMessage não existe mais. E aí você consegue fazer o acesso dele através desse cara aqui, o error.errorMessage.attributes.statusCode. E a mesma coisa para esse cara aqui, o typedValue, que era um cara que a gente usava para pegar, às vezes, a mensagem de erro, e você não consegue mais dessa forma, você tem que pegar ele usando o errorMessage.payload. Esses são algumas das mudanças que a gente tem em relação ao erro. Então, se você usa, por exemplo, o Error Handler plugin, você tem que adaptar o script que você usa para usar esses caras aqui. E aí, eu vou voltar para o projeto só para mostrar mais um pouco de algumas alterações que a gente acabou fazendo, especialmente pelas alterações que a gente fez no pipeline. Então, quando a gente fez a primeira versão do pipeline, a gente não tinha essas versões, foi feito na versão 4.4 e o Mule Maven ainda não era nem versão 4. E aí, o que a gente acabou fazendo foi alterar, quando a gente fez a migração para essa nova versão, para suportar esses novos campos, que é quando você vai na interface fazer deployment, você tem, deixa eu ver uma versão aqui. Você tem esse cara aqui, né? Você pode selecionar o Release Channel e o Java Version. Você já tinha a versão onde você definia o runtime, mas esses dois caras eram novos. Então, o nosso processo não suportava esse cara. Só respondendo rapidinho o Irving, ele perguntou se esse plugin não suporta se o Java, se o JSON Logger não está disponível com Java 17. Ele está, mas não a versão original dele. Se você procurar o JSON Logger,
você vai ver que ele tinha esse MuleSoft Consulting, e ele foi arquivado. Então, assim, essa primeira versão, se você olha as dependências que ela tem no projeto, você vai ver que ele depende de uma versão antiga desse cara aqui. Esse era o parent.pom que você tinha na versão anterior, que era 1.3.2. E essa versão aqui do Modules Parent, ele tinha uma versão suportada por Java 8. Então, assim, o primeiro passo para a migração desse connector seria atualizar essa versão para uma versão mais recente com suporte a Java 17. E aí, aquele link que eu mostrei primeiro, que é do Anypoint Cloud, eles atualizaram esse cara para poder fazer a migração para o Java 17. Esse cara aqui. Beleza? Tá. Vou voltar aqui então. Esses novos caras que a gente tem foram flags que foram adicionados depois. Quando a gente fez a migração para o Java 17, a gente fez a atualização do Mule Parent.pom, não do Mule Parent.pom, do Mule Maven Plugin, que é o que a gente usa para fazer deployment para o Java, para o Cloud Hub ou o RTF. Nesse caso aqui ele está rodando num RTF. E aí, para isso, a gente teve que adicionar duas novas flags dentro do Parent.pom. Então a gente tem aqui os targets, né, diferentes targets. Se seria uma versão normal, ele roda um build normal. Se seria um deploy para Cloud Hub 2, ele vai usar essas flags aqui. Esse cliente que eu estou mostrando, eles tinham as duas versões. Eles tinham Dev, que é em Cloud Hub, e Preview e Produção em RTF. E a gente adicionou as novas entradas aqui, né? Então você tem o Java Version e o Release Channel, onde você tem esses valores aqui, né? Que é o Release Channel, que você pode optar por ficar no nenhuma das versões, ou ir para o Edge, ou ir para o LTS. No caso, a gente sempre está usando LTS com a versão 17 nesse cliente. E aí, quando você faz deploy para pipeline, se tiver alguma coisa errada, você pode receber uma mensagem de erro, que seria algo desse tipo. Então, se você faz deploy para uma versão que você está usando Java 17, você para Java 8, por exemplo, você vai receber uma mensagem de erro nesse formato aqui, que ele não é suportado, né? Foi um dos problemas que a gente achou quando fez a migração. O outro problema foi a versão da policy. Então, quando você faz deploy e não atualiza as policies, a tua aplicação nunca migra ou nunca vai ficar online, porque ela não consegue fazer o deploy sem ter o API Manager executando com a versão correta. E aí você vai entrar nos logs, ele vai ter uma linha que ele vai falar que não conseguiu fazer deploy ou completar o deploy porque a versão do teu Endpoint Manager Policy está incompatível. E aí você tem que fazer aquela atualização via API Manager para todas as policies. Tá? E aí, quando você faz essa alteração e você faz o deploy usando essa nova versão do pipeline, ele deve fazer o set dessas variáveis corretamente. Então, nesse caso aqui, eles têm um pipeline que é no DevOps. E aí a gente adicionou algumas variáveis novas, que seriam aqui o Java 17 e o LTS. Se vocês migraram da versão 4.4 para 4.6, muitas dessas coisas já foi adaptado. Então agora, para migrar para o 17, seria só mudar a versão do Java, por exemplo. Isso. Uhum.
Daí, outra coisa que a gente acaba tendo alguns problemas são com os M-Units. Então, talvez a Elisa consiga falar mais sobre eles, mas quando você faz a migração dos M-Units, você fazia a geração com erros que existiam dentro da sua aplicação, por exemplo, HTTP, bad request, aí ele não permite mais que você faça o override desse namespace para gerar o erro. Não cheguei aí atrás para ver como poderia fazer o fix. Esse cliente aqui eles não têm teste nenhum, então ficou mais para sorte mesmo. É isso já na migração para o 4.6. Algumas coisas que eu adotei foi fazer o mapping do erro padrão para um erro app alguma coisa, e daí esse sim eu conseguia gerar, mas senão eu tive que fazer algum contorno ali, só tipo testando um erro genérico, testando um N, alguma coisa parecida, porque você não consegue gerar, simular um erro padrão do Muley. Então, eu acabei optando muitas vezes por mapear esses erros padrão do Muley para app e fazer o tratamento de erro de app, e aí eu conseguia lá no MUnity gerar esses mesmos erros. Uhum. Mas é uma das alternativas. Isso. Daí, se alguém tiver uma dúvida, eu supostamente tenho um deploy para produção em breve, então provavelmente não vou ficar até o final. Se alguém tiver dúvidas, pode mandar e a gente vai tentar responder. Eu não vi Mas nenhuma dúvida específica ali ainda, mas eu não cheguei a mexer com a versão 4.9 ainda, eu só fiz a migração para 4.6, mas eu já estou preparando as coisas, né, onde eu estou trabalhando. Qual que foi o plano que a gente fez? A gente optou por migrar do 4.4 para o 4.6, porque era uma exigência da Muley, né? Eles não vão mais, você não sobe mais coisas novas e tal na 4.4, então migramos para 4.6. O próximo passo foi migrar todos os componentes custom que a gente tinha e migrar todas as policies custom que a gente tinha. Aí agora o próximo passo é começar a atualizar em massa todas as policies para a versão mais recente, seja da Muley ou seja as custom, porque elas já vão ser compatíveis com Java 17. E a partir de então, falar para as pessoas começarem a compilar as aplicações no Java 17 e começar a testar isso. Esse aqui é o plano, no final das contas. Mas então, o roadmap você tem que ter todos os seus componentes custom e as suas custom policies atualizadas e compatíveis com Java 17. A partir daí, você consegue fazer a migração das suas aplicações. Se você não faz uso disso, você já está pronto. É só uma questão de atualizar os conectores. escolher a versão do Java e compilar e testar para ver se está tudo compatível. Eu não tive grandes problemas da 4.4 para 4.6. Algumas coisas, algumas dependências de banco de dados, algumas coisas assim que eu fui obrigada a dar uma adaptada no POM, mas tratamento de erro, já no 4.6 já dá esse problema no tratamento de erro na Unity, então assim, já fui adaptando essas coisinhas. Então a minha perspectiva agora que para o Java 17 não vai ser muito complicado, não. Sim, e uma das coisas que a gente está vendo poucos problemas desde a versão 4.4 é a migração entre versões. Então, a gente conseguiu fazer a migração para 4.6, da 4.6 para 4.9 sem problemas também, no geral. Para esse cliente que não tem teste, foi tranquilo, foi sem problemas. Mas esse dos testes, o máximo que eu encontrei foi realmente essa questão do gerar erros padrão da Muley. Fora isso, a gente não teve nenhum problema também nos MUnits. Tem bastante MUnit gerado, então foi a única coisa que a gente realmente bateu um pouquinho de frente. Mas fora isso, foi bem tranquilo. Eu também não estou esperando muito não, e provavelmente o plano vai ser migrar sempre para LTS, porque ele tem
Ele é mais estável, né? Ele fica 1 ano estável, então provavelmente esse vai ser o plano para colocar as coisas em produção. Mas era Sim. isso, gente. Acho que é só levantar isso. Acho que aquelas datas que o Guilherme mostrou no início. Eu não sei porque eu tava na minha cabeça tava que era em agosto desse ano, mas eles estão falando que a versão estendida vai ficar mais tempo. Não sei se eles mudaram isso. Mas para mim tava em agosto desse ano a versão 4.6, com o Java 8 no caso. Uhum. Então, mas o projeto vai até outubro, né? Outubro de 26, tô achando estranho. Oficialmente ele vai até fevereiro. Depois esse suporte estendido, só Deus sabe como é que vai funcionar. Pois é. Eu não sei porque eu tinha em alguma apresentação, alguma data de que eles iam forçar o Java 17 a partir de agosto. Talvez para algumas coisas novas, não sei. Meio estranho, mas enfim. A data que eu tinha era agosto, mas pelo jeito foi estendido um pouco. O que dá um pouquinho mais de prazo. Mas em todas as páginas que você vai da Muley hoje em dia, eles já vão falando, vai encerrar o Java 8 e 11. Programe-se para o Java 17, porque é o que vai ser daqui para frente. E se você não tiver, provavelmente você não vai mais conseguir rodar Servantime, porque eles vão atualizar as máquinas para o Java 17 e aí você tem problemas, se você não estiver compatível. E aí fazer as coisas com pressa é sempre mais arriscado. Isso aí. Acho que o intuito era esse, era mostrar que não é um bicho de 7 cabeças. Se foi feita a migração para o 4.6, provavelmente agora migrar para o Java 17 não vai ser um absurdo. Isso uma outra coisa no plano que eu já adotei foi que quando a gente migrou para o Java 17, a gente já atualizou todas as dependências. Ainda não tinha os custom components, eles ainda não estavam migrados, mas todos os componentes da Muley já estavam compatíveis com o Java 17. Então, nesse momento da migração para o 4.6, a gente já atualizou todos os componentes, já visando a mudança mais tarde para o Java 17 ser menos dolorido. Então, porque já faz algum tempinho que os componentes da Muley estão disponíveis com a versão 17 e as policies também já faz algum tempo. Então, assim, se você estiver usando as versões mais recentes das policies da Muley, você não vai ter problema nenhum. Se você ainda não está usando a versão mais recente, faça uma revisão disso, atualize para a versão mais recente, que também vai evitar problemas futuros. Então, essa que é a dica, no final das contas. E aí, com sorte, eles fazem a transição tranquila. Acho que não vai dar problema, não. Eu não sei. Bom, tem alguns problemas não relacionados a isso, mas se você tem uma subscription partner e você quer migrar para o novo modelo de subscription, você está ferrado. Até porque as novas features só entram se você tiver a nova subscription, mas você não consegue fazer a migração para a nova subscription. E eles não sabem como resolver ainda. Então, Otávio, você falou ali que teve problema de fazer a migração no 4.8 com o Java 8. Na verdade, o 4.8 não tem o Java 8. Ainda tem o Java 8, tá, mas é que ele tá no Edge, né? É que eu travei ele no 4.6 para usar mesmo que tá com LTS, né? Então, não sei. Eu tô usando a versão do Studio 19 ainda por conta disso. Não migrei pro Studio novo. Eu tô usando 21, tá funcionando aqui. A única coisa do 7.21 é que ele não trabalha mais com Java 8, né? Então, se você quer ficar alternando para testar o comportamento, alguma coisa parecida, fica mais complicado. Eu estou sugerindo para as pessoas ainda não migrar para o Java para o 7.21 enquanto não tiver todas as aplicações migradas. Depois que tiver as aplicações migradas, daí vai mais tranquilo. Eu ainda fico indo e voltando das Javas. Eu sei que dá para configurar o Java externo e tudo mais, mas eu acho mais confiável usar o Java que já vem dentro do estúdio. Foi o que eu fiz, eu uso o externo. Eu uso
ainda a versão antiga do Java 8 com a 21 mesmo. Uhum. É que a maioria das pessoas não sabe ficar configurando isso, ou tem a máquina do serviço que é fechada, daí não dá para ficar instalando essas coisas. Então, na dúvida, eu falo, cara, usa até o 7.19, 7.20, que você vai poder usar os dois Javas ali dentro mesmo, e quando tiver tudo migrado, você parte para um estúdio novo. Às vezes é mais fácil. Quando você tem controle da sua máquina, é mais tranquilo de você fazer essas coisas, mas quando você não tem, aí é mais fácil usar o que já vem pré-instalado. Mas eu acho que da minha parte era isso, assim, era só dar um briefing, falar que não tem nenhuma complicação e mostrar algumas coisas que a gente já detectou, né, que tem mudança, então já ficar meio preparado para isso, não achar que é um problema e tal. E de resto é começar a fazer as conversões o quanto antes para depois não ter que fazer tudo na correria. Funciona bem, você pode ter parte das suas aplicações com Java 17 e parte das aplicações com Java 8, porque elas são totalmente compatíveis, uma chamando a outra, não tem problema nenhum. Então você pode ir fazendo isso aos poucos, não precisa migrar tudo de uma vez só. Isso. Bom, vou ter que ir. Se não tiver mais perguntas, eu vou parar a gravação.